Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor José Maria Monteiro, seu host no canal Antena Dev. Você sabe o que é Bitcoin? O que são as criptomoedas? Como você pode ganhar dinheiro, ganhar din-din, ganhar bufunfa com essa tecnologia? Então, prepara que o episódio de hoje está quente. Enquanto isso, clica no botão inscreva-se, clica no sininho para não perder nenhum vídeo do canal Antena 10. Beleza? E para falar sobre Bitcoin e criptomoedas, estamos aqui com o Hélio Silva. O Hélio Silva é fundador e CIO na empresa CloudBit, Blockchain do Conhecimento. Ele é gerente de comunidades da Apos Payments e um grande entusiasta aí da área de criptomoedas. Bom dia, Hélio, tudo bem? Bom dia aí, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo aí. Agradeço o convite, é sempre bom poder falar de blockchain, criptomoedas aí em qualquer esfera do nosso Brasil. E para começar, o que é Bitcoin, Hélio? Muitas pessoas imaginam o Bitcoin como uma moedinha de dinheiro de videogame, de jogos online. No começo era assim, era muito pensado dessa forma, né? Mas hoje a gente vê Bitcoin como um ativo digital, um ativo financeiro digitalizado, onde você pode enviar, através de Bitcoin, utilizando o Bitcoin e a blockchain, você pode enviar remessas para qualquer país, para qualquer pessoa, qualquer parte do mundo, e também a gente pode utilizar como um ativo financeiro do qual você pode guardar suas reservas aí, de dólar, euro, você pode trocar por dólar, por euro, por real, qualquer outra moeda fiat que tem no mercado. E como é que eu faço para obter esses bitcoins? Eu quero, por exemplo, agora comprar bitcoins, eu quero obter bitcoins. Quais são as possibilidades aí para eu ter meus bitcoins? No começo também não existia o que as empresas que existem hoje, né, que são chamadas as exchanges, que fazem a ponte entre compradores e vendedores. No começo a gente tinha mais o mercado P2P, o peer-to-peer. Imagine aí como se fosse uma rede torrent. Você troca os arquivos com as pessoas e busca arquivos, filmes, vídeos. É a mesma coisa com a tecnologia blockchain. E você pode adquirir esses Bitcoin ou com uma pessoa, com um operador peer-to-peer, no caso, uma pessoa que esteja vendendo, você entra em contato diretamente com ela, verifica as referências que essa pessoa tem e pode fazer sua compra, ou pode também se dirigir até uma corretora, uma exchange, que está em. Temos aqui no Brasil cerca de 33 ou 35 exchanges. No começo eram só duas. Tivemos aí um boom de exchanges desde o ano passado até esse ano. Isso é muito bom para o mercado, certo? Muito bom para o mercado e também para os consumidores. A concorrência é sempre bom, porque aí só vão ficar as empresas no mercado que oferecem suporte, agilidade e atendem às necessidades do cliente. Então, você tem duas formas. Ou você adquire com o operador P2P, né? Ou você adquire através das exchanges. Por que tem essas duas formas e qual a melhor das duas formas que você pode adquirir? Dependendo do seu volume que você deseja comprar e da velocidade, agilidade que você deseja, você pode ir para os dois caminhos. Os operadores P2P, eu costumo falar muito de operador P2P e das compras P2P, porque eu comecei com isso. Então, até hoje ainda sou um peer-to-peer, que faço a compra e venda de bitcoins sem passar por exchanges. Então, eu faço a negociação diretamente com o cliente. Às vezes a gente costuma dizer que os operadores peer-to-peer são 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente não para. Assim como a blockchain não para, a internet não para, a gente também está antenado e fazendo a compra e a venda. E as exchanges, elas têm um procedimento mais voltado, como se para você enviar os documentos, verificar esses documentos, verificar o comprovante de endereço, enviar do seu banco via TED para o banco das exchanges e assim você poder fazer o seu lance de compra diretamente com o order book que eles têm lá. Então, é um livro que tem compradores e vendedores e você escolhe ou comprar a preço de mercado, ao preço que está no topo do book, que estão pagando ou que estão vendendo o Bitcoin, ou você escolher o seu preço de compra ou de venda. Antigamente existia uma terceira forma
de obter bitcoins, que era você minerar os bitcoins, né? Mas parece que está cada vez mais difícil você conseguir minerar os bitcoins. O que é minerar bitcoins? A mineração, antigamente, posso citar em 2009, 2008, 2009, quando o Satoshi Nakamoto gerou o primeiro bloco de Bitcoin e fez essa geração de blocos juntamente com um programador chamado Ralph Finney. E hoje já partiu, faleceu em 2014, porém ele foi o primeiro que fez a primeira transação do bloco Gênesis. A gente pode imaginar uma mineração como se fosse o armazenamento das transações dentro de um bloco, e aquele bloco, para ele ser minerado, o minerador em si, uma máquina, um computador, ele tem que encontrar um cálculo matemático para poder validar aquilo, para poder dizer que as transações são reais dentro daquele bloco. Podemos imaginar o envio de um Bitcoin de um usuário A para o envio de um Bitcoin de um usuário B, então é debitado do usuário A um Bitcoin e creditado no usuário B um Bitcoin. Essa transação, ela é gerada um tax ID, né, que é gerado uma hash, que é colocado dentro de um bloco. Esse bloco, podemos imaginar como se fosse um bloco, um cubo mágico, do qual, para o minerador poder minerar esse bloco, ele tem que encontrar o cálculo matemático desse bloco. E assim poder verificar aquele bloco como verdadeiro, que foi debitado de um usuário A uma quantidade de bitcoins e creditado no usuário B a mesma quantidade, e registrar isso na blockchain e poder passar isso para os outros mineradores verificarem. Só que para haver essa verificação, um minerador precisa achar o cálculo matemático daquele bloco, certo? Que hoje são muitos computadores que fazem isso. Antigamente a gente conseguia fazer isso com um poder computacional de um notebook, certo? Mas hoje apenas computadores com grande poder computacional conseguem encontrar o resultado desse cálculo matemático através de força bruta e poderem pegar a premiação desse bloco de bitcoins, porque tem essa premiação que é dada para os mineradores que encontram. Então a gente pode imaginar como se fosse um cubo mágico que começou com apenas um bloquinho desse, era muito pequeno e é muito fácil você encontrar o resultado, e assim vai aumentando essa dificuldade. Então, hoje, o minerador que encontrar o resultado para o cubo, para o cálculo matemático proposto no bloco, ele pega aquela quantidade de bitcoins que é dado como prêmio, certo? E repassa esse mesmo bloco para os outros mineradores verificarem se as transações estão ok, e assim é gerado um bloco de Bitcoin e é gerado uma quantidade de bitcoins para esse minerador que ele encontrou o cálculo matemático e ele ganha essa quantidade de bitcoins hoje, que está em torno de 12,5 bitcoins. E a cada 4 anos essa quantidade diminui, é isso? Isso. Inicialmente, a premiação para os mineradores eram de 50 bitcoins. Teve a quebra para 25 e agora teve a segunda quebra para 12,5. A terceira quebra vai ser a metade de 12,5. Então, a cada 4 anos é feito essa quebra de premiação, totalizando aí uma quantidade de bitcoins que vão circular no planeta de 21 milhões de bitcoins, que esse é o limite. Então, aí a gente já tem aí um ponto bastante interessante na tecnologia que foi criada, que é a deflação. Então, você não tem uma geração, você poder gerar bitcoins do nada, é gerado através desse processo de mineração. E, basicamente, pelos cálculos, em torno de 2140 vai ser gerado o último bloco e vai ser gerado aí o último pagamento e vão ficar apenas esses 21 milhões de bitcoins restantes aí rodando aí no planeta Terra. Circulando, né? Isso. Mas aí, após essa geração do último bloco, ainda serão necessárias operações para validar as transações, né? Por exemplo, quando você faz uma transferência de um Bitcoin de um cliente A para um cliente B. E quem vai validar isso quando não tiver mais esse processo de mineração? A própria comunidade? Qual é a ideia? Pronto. Esse é uma segunda forma de rentabilidade de um minerador. A primeira forma de rentabilidade é a premiação que ele tem por encontrar. A segunda forma é em cima de taxas. Cada envio de bitcoins que você faz um pagamento de uma devida taxa. Essa taxa ela é repassada para esses mineradores. Então, esse é um incentivo que vai ficar após toda a premiação de bitcoins serem disponibilizadas para os mineradores. Ah, legal. E o que é esse tal de blockchain? Blockchain, aí a gente pode comparar como
Eu costumo dizer que é a quarta revolução industrial, porque é uma forma de que você tem de ter comunicações ininterruptas, totalmente antifraudes, e você pode utilizar em qualquer esfera de cenário possível, transporte, saúde, logística, sistema automobilístico. Hoje existem dezenas, milhares de empresas que utilizam blockchain para isso. Bancos estão utilizando o blockchain para isso. Mas nada mais é do que blockchain, ele é um protocolo de comunicação. Podemos imaginar que no início da internet, para todos os servidores se comunicarem e poderem exibir as páginas de internet, a gente precisava de um protocolo, que todos se mantessem dentro daquele protocolo para poder existir a internet. Então, aí nasceu o protocolo TCP/IP, que é um protocolo de comunicação utilizado por todos os servidores e todas as páginas da internet. Hoje, tem um costume dizer que blockchain é a internet do dinheiro, porque utilizando o blockchain, você pode ter comunicações com ativos digitais, certo? Com qualquer parte do mundo, e qualquer pessoa pode se utilizar dessa tecnologia. Como é uma tecnologia de código aberto, você pode muito bem criar uma blockchain para utilizar dentro da sua empresa, no setor contábil da sua empresa, ou no setor de logística da sua empresa. Aqui no Ceará tem uma empresa, uma prefeitura, na verdade, a prefeitura de, se não me engano, a Teresina, ela está utilizando o blockchain para gerenciar o transporte público da cidade. Então, é um uso de blockchain aí a nível governamental, por mais que seja municipal, mas é o governo que está utilizando, certo? Para facilitar o gerenciamento do transporte público na cidade. Bom, a gente discutiu como é que eu posso conseguir os bitcoins. Eu posso comprar de um operador peer-to-peer, eu posso comprar de uma exchange, posso minerar, mas como é que eu faço para guardar o meu bitcoin? Por exemplo, eu vou comprar um bitcoin de você, tá? Como é que eu faço para guardar o meu bitcoin? Hoje nós temos as facilidades, né, das hard wallets. O que são hard wallets? A gente pode imaginar aí como se fosse, eu posso comparar fisicamente como um pendrive, do tamanho de um pendrive, só que automaticamente, quando você envia esses bitcoins para a sua hard wallet, ela guarda esses bitcoins offline. O que é isso? Os bitcoins online que a gente conhece, que são utilizados online, estão em corretoras, sendo negociados nas bolsas, né, nas exchanges, ou estão em carteiras virtuais, que podem ser em celular, ou podem estar em exchanges, ou podem estar dentro de dispositivos que são utilizados na internet para fazerem essas negociações, certo? As hard wallets, elas são equipamentos que guardam seus bitcoins de forma offline. O que é isso? Quando você envia bitcoin para a sua hard wallet, o que você está enviando para ela é um registro daquela quantidade de bitcoins que está registrado na blockchain online. Então, você tem os seus bitcoins, vou pegar aqui um pendrive, você tem os seus bitcoins aqui guardados em o registro dos seus bitcoins guardado online em uma hard wallet, e os seus bitcoins eles estão seguros porque você guarda o registro desses bitcoins que está online aqui, registrado. O usuário B tem uma quantidade de bitcoins, mas esses bitcoins, o registro deles está guardado de uma forma offline. O que é isso, essa reserva, essa guarda que você tem? É a sua chave privada, certo? É a chave que identifica que o usuário B possui uma quantidade de bitcoins, certo? Na wallet X. Então, você tem um endereço público, que é o endereço da sua wallet, e o endereço privado, certo? Nesse endereço privado é que você guarda o seu registro de bitcoins de forma offline. Também tem as paper wallets, que foram criadas muito no começo, foram criadas já no próprio protocolo de Satoshi Nakamoto, foram criadas essas paper wallets, do qual você pode guardar também esse registro de bitcoins em papel. Mas lembrando que, caso você perca a sua chave privada, automaticamente você perdeu a posse daqueles bitcoins. Exemplo, se eu perder o meu pendrive, a minha hard wallet com a minha chave privada e outra pessoa encontrar aquilo ou roubar ou furtar, automaticamente a posse é de quem detém a chave privada. Então, não existe um banco, um 0800, um atendimento, um órgão que vá fazer o ressarcimento dessa perca para você.
Hoje em dia a gente encontra empresas que fazem seguro, mas aí já é outra esfera de proteção. Mas a proteção, que a gente chama assim, proteção raiz mesmo, são as paper wallets e as hard wallets. O paper wallet é como se eu anotasse a minha chave privada num papel e guardasse o papel, né? Sim, a chave privada juntamente com as seeds, que são chamadas as sementes. São 12 palavras ou 24 palavras que identificam aquele registro, aquele seu registro de bitcoins. Mesmo que você perca a chave privada, você tem que ter de posse as seeds, que são as palavras que identificam o seu registro. Ou são 12, ou são 24 palavras, ou são 36 palavras que identificam aquele registro. Posso citar como exemplo? Eu tive a perca do meu celular, então eu tinha algumas altcoins neles, certo? Só que todas as altcoins que eu tinha na carteira, eu tinha a seed da carteira. Então eu comprei um celular, baixei a mesma carteira, automaticamente a carteira vai lhe perguntar: você deseja criar uma nova carteira ou deseja restaurar uma carteira antiga? Eu fui para restaurar uma carteira antiga. Quando eu restaurei essa carteira, ele me perguntou: por gentileza, coloque as seeds para restaurar sua carteira. No caso, eram 12 palavras. Eu tinha acesso a essas 12 palavras, coloquei as 12 palavras lá, então todos as minhas altcoins, certo? Que são moedas criadas a partir do protocolo do Bitcoin, foram passadas para essa nova carteira que eu criei. Essa nova que eu restaurei no novo celular. Então, basicamente, eu não tive a perca total e nem parcial. Eu apenas tirei de um celular para outro e levei a minha seed, né, que é chamada as palavras, para poder resgatar essas criptomoedas. Então, para você escapar aí, na verdade, você tinha a chave privada no aplicativo no celular e as seeds guardadas em papel. Exatamente. Como roubaram o celular, você consegue com as seeds recuperar a tua carteira e a tua chave privada. Exatamente. Agora, se você, por exemplo, perdesse esse papel e o celular, aí perdeu. Mesmo que a pessoa que tenha furtado o celular ou que ache o celular, ela não consiga destravar o aplicativo para poder enviar aqueles bitcoins para uma outra wallet, através da seed eu consigo. Mas caso a pessoa detenha a posse da chave privada, mesmo que eu tenha a seed, se a pessoa for mais rápida, ele leva os meus bitcoins para onde ele desejar. A seed ela é como se fosse uma chave privada raiz, para você levar os seus bitcoins para outro local. Mas caso você perca, a outra pessoa detenha da sua chave privada, ela tem a posse dos seus bitcoins, mas sendo mais rápido o envio antes que você coloque a seed em outro aparelho para poder resgatar. Entendi. Então, na verdade, é uma forma de recuperação, né? De resgate mesmo. Mas com a chave privada, o cara que roubou, se ele tivesse acesso ao aplicativo, ele poderia transferir os seus bitcoins para a carteira. Exatamente. Para qualquer carteira que ele tenha a posse. Como é que a gente faz, então, para enviar bitcoins? Por exemplo, eu quero enviar um bitcoin para você. Fazer o pagamento de algum serviço, alguma consultoria que você me prestou e eu quero me pagar com Bitcoin. Como é que eu faço para lhe enviar o Bitcoin? Dentro dessa temática de envio e recebimento, que é chamada de transação do Bitcoin, a gente tem várias wallets, né, que fazem isso, wallets mobile mesmo, de celular. Eu estou até com uma aqui que é bem simples de se utilizar. Não sei se vão conseguir visualizar. Conseguir. Essa aqui é chamada Coinome, certo? Eu abri ela aqui agora, ela está só perguntando aqui, a minha chave, se eu desejo abrir uma carteira nova ou desejo restaurar a carteira antiga, certo? Através dessas wallets mobile, você pode enviar os seus bitcoins para ela e automaticamente, quando você deseja fazer um pagamento ou um envio desses bitcoins, você deve escanear o bitcoin da pessoa que está solicitando o pagamento que você vai pagar, ou você deve copiar e colar o endereço público daquela pessoa. A gente não indica muito copiar e colar, porque hoje tem muito golpe de hacker que coloca o vírus no seu computador, o vírus do copiar e colar. Na verdade, quando você vai colar, você coloca a wallet do hacker e daí não tem como você voltar atrás de uma transação. Ela não retorna de forma nenhuma. Não existe banco, 0800 ou algo parecido que você retorne essa transação. Então, após enviar a transação, ela estando na rede, tendo uma confirmação de um bloco que já foi confirmado, chegando no segundo bloco, a sua transação vai ser confirmada uma segunda vez, porque na blockchain é um registro
desde a primeira transação que foi feita por Satoshi Nakamoto, eu tenho todos os registros de transações aqui. Então, após a terceira transação, fica inviável, totalmente impossível. Eu não gosto dessa palavra impossível, mas totalmente inviável você retornar esse Bitcoins para sua wallet. Então, é bem simples o envio e o recebimento. Só que você tem que ter muito cuidado nessa parte quando você for enviar. Você deve verificar o endereço público da pessoa e deve verificar também se o pagamento é um pagamento viável, se é um pagamento para a pessoa mesmo que você deseja fazer. Eu posso muito bem solicitar um pagamento para você, José Maria, e daqui a 30 minutos ou daqui a algum tempo, outra pessoa entrar em contato com você, se fazendo que sou eu, e diz, minha wallet é essa. Tudo bem, Hélio. Aí depois disse, Maria, o endereço da minha wallet é essa. Eu disse, não, você enviou outro. E assim vai. Já aconteceu muito golpe também com relação a isso, de pessoas aplicando o golpe se passando por outras. No Facebook, a gente tem acontece muito isso, muito fake de peer-to-peer, se passando por outras pessoas e vendendo Bitcoin a preço de banana. Isso não existe. O preço do Bitcoin, ele é bastante volátil, só que você tem que observar qual é a pessoa que você está negociando. Uma curiosidade que eu fiquei é a seguinte, a gente falando em Bitcoin, o valor de um Bitcoin hoje em reais está, pela última cotação que eu olhei, 13 mil e alguma coisa, não é isso? Isso, em dólar está $3.500, vem numa queda aí desde do meio desse ano, né? Em reais, eu indico vocês acessarem o portal portal do Bitcoin, que lá você tem o preço de várias exchanges, tem um índice de preço do Bitcoin, o IPB, que ele sinaliza uma quantidade de corretoras e faz um preço médio do Bitcoin no Brasil. Agora, nesse momento, a gente tem aí listada em torno de 15 corretoras, a gente tem 30, 33, 35 no Brasil, porém, algumas não seguem eu posso dizer assim, algumas leis normais de curso, que não sejam viáveis para você poder operar nela, né? Tem algumas falhas, sim. Hoje o preço do Bitcoin no Brasil está R$ 14.353,68, certo? Teve uma abertura aí de 14.515, atingiu a máxima de 14.913 e a mínima de 14.141. Essa baixa vem acontecendo aí dentro de alguns meses já, certo? Mas a gente teve uma alta ano passado aí, que bateu aí $19 mil, um grande fervor aí do mercado que tivemos aí, uma grande corrida de touros que a gente chama no mercado de operações de criptomoedas, do qual teve muito player do mercado chegando e comprando o Bitcoin, certo? Tanto é que agora também tem essa movimentação, só que poucas pessoas estão acompanhando isso, estão esperando cair mais, a tendência aí é que caia mais, né? Que tem muitas pessoas dizendo que vai cair mais, mas é sempre bom comprar Bitcoin e manter guardado. Se você é um investidor que procura um investimento para daqui a médio prazo, longo prazo, 2 anos, 6 anos, um investimento para o seu filho, que não chegue um banco, que não chegue, entre aspas, um Collor da vida para confiscar aquilo que é seu, compre um ativo digital do qual você tenha a posse dele e que você possa fazer transações com qualquer pessoa sem depender de nenhuma instituição financeira. A gente tem aí uma crise que houve aí em 2008, outra pequena crise que teve em 2014. A gente vê também agora, se você acompanhar os índices, que é o que a gente faz aqui na CloudBit, a gente acompanha alguns índices, e tem muitos investidores que estão escapando entre aspas, estão alocando seus capitais em ouro. A gente teve um aumento aí do ouro em 2 meses, que foram um aumento em comparação com em 2008 e em 2014 também. Então, a gente não vou dizer que é um indício de uma nova crise que vai chegar, mas é uma probabilidade bastante alta que a gente tem, né, o aumento do ouro, sem explicação alguma, e o aumento de algumas reservas também, em prata, em outros ativos aí, que são poucos utilizados para curto prazo. Então, a gente tem uma forte tendência de direção para uma nova crise. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ter a crise, mas eu estou dizendo que os indicadores estão apontando para essa nova crise, provavelmente em 2019, 2020, até 2022, aí, se algo não acontecer. Mas os índices estão ultrapassando aí a média de volatilidade normal do mercado. Então, o Bitcoin está em torno de 14 mil reais, né?
Aí a minha curiosidade é, eu consigo transferir meio Bitcoin? Eu consigo transferir 0,25 de um Bitcoin? Uhum. Essas são chamadas de frações de bitcoins, que a gente pode comparar como se fossem os centavos do real. Só que no Bitcoin, você não tem apenas 2 casas decimais depois da vírgula. Você tem até, no máximo, 8 casas decimais depois da vírgula. A gente chama essas frações de satoshis, certo? Que são os centavos do Bitcoin. A gente compara aí, tem os centavos do real, tem os centavos de dólar, então a gente tem os centavos do Bitcoin, que são os chamados satoshis. Eu consigo fazer um pagamento de um bolo, de um cafezinho, como a gente estamos aqui no Ceará, de um salgado com suco, de um caldo de cana com suco? Sim, é possível, certo? É possível fazer esse pagamento não só com Bitcoin. Existem várias outras criptomoedas. Hoje, no cenário cryptocurrency, a gente tem mais de 3 mil moedas, certo? São divididos entre tokens de utilidades, tokens de serviços e tokens de dinheiro, que a gente utiliza para fazer essas transações, certo? Hoje, no Brasil, a gente tem pouca adoção devido às poucas tecnologias que nós temos voltada para esse mercado, para esse cenário, que é o mercado de pagamento, certo? E uma proposta de uma startup chamada Apus Payments, ele traz a solução para esse mercado, que é transformar o seu cartão bancário, qualquer cartão bancário, em um instrumento que você possa efetuar pagamento com criptomoedas. O básico desse cenário é que basta você fazer o seu cadastro na apuspayments.com, vincular qualquer cartão bancário na sua conta da Apus Payments e você acredita na sua conta as suas criptomoedas e você pode utilizar aquele cartão que você fez o cadastro para fazer o pagamento em qualquer estabelecimento que aceite criptomoedas. Então, podemos imaginar aí como se fosse uma empresa, que daquela empresa ela faz a ponte entre o usuário cryptocurrency e o comerciante cryptocurrency, de forma simples, rápida e fácil. A proposta é interessante porque a gente não emite nenhum cartão. A Apus Payments, eles não tem aquela bela frase de que você tem que adquirir o seu cartão e fazer o crédito no seu cartão. A grande pegada dessa startup é você poder utilizar qualquer cartão bancário para poder fazer essas transações de criptomoedas. Então, ficou mais simples, mais fácil e mais ágil você poder comprar seu salgado com suco, seu café, comprar até um veículo, um carro, uma casa. Aqui no Ceará tem muita gente com terrenos de praia que estão vendendo terrenos por Bitcoin, por Decred, por Ethereum, que são essas outras criptomoedas. Então, o mercado está bastante aquecido em comparação a 2013, 2012, quando a gente começou e não tinha basicamente nada ainda no Brasil. Então, quer dizer que eu posso usar o meu cartão de débito do Banco do Brasil, por exemplo, fazer minha conta na Apus Payments, e aí eu chegar num determinado restaurante, o cara, você aceita criptomoeda? Se aceitar criptomoeda, eu pago com criptomoeda. Se ele não aceitar com criptomoeda, eu pago com a minha operação de débito normal. É isso? Exatamente. O mesmo cartão você utiliza tanto para a moeda fiat, que a gente conhece que é o real brasileiro, quanto para criptomoedas que você possui na plataforma da Apus. Então, com isso, a gente vai ultrapassar aquela piadinha que só dá para gastar os bitcoins comprando jogos, né? Então, vai ser mais fácil. Exatamente. Aí você consegue até pagar conta de energia, de água, luz, telefone. Qualquer tipo de conta você consegue pagar hoje com criptomoedas também. Existem várias corretoras que oferecem esse serviço e várias startups também que oferecem esse serviço de pagamento de contas.